Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio, onde a gente vai, né, rapaz? Porque já sabe, Deus me ajuda uma barbaridade e coloca logo prateleira de cima em dose dupla. É o caso aqui do meu lado direito, aqui o Marcelo Morandi da Embrapa. Ô Marcelo, você tá bom, filho? Muito bom, prazer te encontrar aqui. Onde eu vou, você tá junto. Pois é, aqui é prateleira de cima de baciada, porque do meu lado esquerdo o Daniel Vargas, que é outro craque aqui da FGV. Você tá bom, meu querido? Melhor agora, Carlão. Show de bola, né, rapaz? Show de bola. Escuta, que bonito a gente estar numa feira dessa para ver a materialização do agronegócio, daquilo que a gente vive falando, da produção, materializado aqui em forma de alimento. Eu vou começar com você, porque a Embrapa está fazendo 50 anos, então você dá licença de ter prioridade aqui. Claro. Ô, Marcelo, fala para mim qual foi o debate que vocês participaram, qual é a mensagem que você trouxe aqui? Nós estávamos discutindo sobre padrão de sustentabilidade, sobre mercado de carbono, sobre como que a gente joga nesse jogo das mudanças climáticas e como que a gente aproveita as oportunidades, os desafios, para realmente avançar na sustentabilidade e colocar o Brasil como um player importante nesse mercado internacional. Se eu tivesse que fazer assim de 0 a 100, esse negócio é mais desafio, mais oportunidade? Quanto que é oportunidade e quanto que é desafio, hein, rapaz? Não existe oportunidade sem desafio. Então, eu vejo que a gente está num caminho onde a gente pode aproveitar muito essas oportunidades. Agora, é um desafio sim, porque as mudanças climáticas estão aí, estão acontecendo, os eventos extremos estão acontecendo. E a gente é sensível a isso, porque a agricultura é extremamente sensível à mudança do clima. Então a gente tem que pensar na nossa sustentabilidade no sentido também da longevidade da nossa produção, ou seja, uma adaptação, o uso da tecnologia para que a gente possa se beneficiar das oportunidades da segurança alimentar, da colocação de alimento sustentável para alimentar a nossa população e para alimentar outros países. Usar isso, né, como uma oportunidade para a gente fortalecer a nossa agricultura. Maravilha. É sempre uma mistura de desafio e de oportunidade. Escuta, deixa eu te perguntar, Daniel, o seu copo como é que anda? Meio cheio, meio vazio, está transbordando, como é que anda aí nesse tempo? Sempre cheio, Carlão. Eu concordo com o Marcelo. Eu acho que é uma faca de dois legumes, como se diz lá no interior de Minas. E, na verdade, o desafio que se coloca, ele é, ao mesmo tempo, oportunidade, a depender de como você trabalha com ele. Quem sair na frente, agir, abraçar, pode acabar aproveitando essas portas que se abrem como uma oportunidade de um mercado cada vez mais qualificado e que paga um prêmio por quem produz melhor, para quem produz bem feito. Aliás, carbono e sustentabilidade são muitas vezes hoje sinônimo de qualidade. E, portanto, quem produz com mais qualidade acaba tendo mercados melhores. Por outro lado, quem fica para trás acaba pagando o preço. Então é nesse sentido que eu acho que essas duas coisas caminham juntos. E como é que é a geografia hoje, vamos dizer assim, dos nossos clientes, dos clientes do agronegócio? A gente está aqui numa feira de alimentos, uma feira bonita, mas como é que é a geografia disso do ponto de vista internacional? O Brasil, a gente já fala que alimenta aí 800 milhões de pessoas, pode crescer muito mais isso. Para onde vai crescer? Para onde que a gente deve olhar? Eu acho que o mundo vai chegar a 9 ou 10 bilhões de pessoas em 2050, ou o Brasil prossegue na sua trajetória de liderar o caminho do mundo na produção de alimentos com sustentabilidade, ou dificilmente nós teremos a alternativa de produzir alimento para tanta gente no mundo. E uma discussão que aconteceu aqui, que eu acho que foi particularmente interessante, Carlão, tem a ver com isso. É que o mundo abraçou o verde. A produção tem que ser verde. A economia tem que ser verde. O transporte tem que ser verde. A grande questão é, o que é verde? O verde é definido segundo a experiência e a organização e os parâmetros da economia da Europa, dos Estados Unidos, ou também será verde aquela produção que é feita no Brasil conforme a nossa realidade. E entender que existem formas diferentes de qualificar, explicar, medir o que é verde, é parte do desafio da gente abrir esses mercados no mundo para o nosso produto chegar e contribuir com a segurança alimentar no planeta, ao mesmo tempo
que dá uma contribuição para o clima. Marcelo, deixa eu te falar, como é que a Embrapa pode ajudar nisso que ele está falando? Porque esse tema aqui, do tema de com que réguas seremos medidos? Com as nossas ou com as deles? Eu queria saber como é que a Embrapa pode nos ajudar nesse tema. A gente estava discutindo exatamente isso aqui agora no painel. Né? Nós temos que ter diálogo com eles, porque as metodologias foram desenvolvidas, na sua maioria, pelos países de clima temperado, pelos países desenvolvidos. Isso especialmente porque eles tinham essa necessidade de fazer antes da gente. Mas agora nós temos que dialogar com eles. E a gente tem que dialogar olho no olho. Ou seja, levar para eles as nossas particularidades, mas com base em conhecimento científico. Não adianta a gente chegar lá querendo dizer, nós somos sustentáveis. Então, peraí, vocês são sustentáveis com base em quê? Como vocês estão medindo? O que é? Por que vocês estão medindo diferente da gente? E mostrar para eles por que a gente está medindo diferente. A gente está medindo diferente porque a gente está num país tropical, a gente tem a segunda safra, a gente tem várias características diferentes do nosso tipo de solo, do nosso tipo de vegetação e etc., que demandam modelos diferentes, mas que conversam com esse universo da metodologia. E é isso que nós estamos fazendo, desenvolvendo conhecimentos que mostrem para eles, e que, primeiro, que aumente a nossa produtividade com sustentabilidade. E segundo, que gere dados para a gente ir lá e mostrar, né, nessas discussões internacionais, que aqueles dados que nós estamos mostrando são dados confiáveis, são dados desenvolvidos em bases científicas, em bases conceituais, que são universais e que são aceitas por todos. Esse é o tamanho, o desafio do diálogo, né, e acho que o Brasil precisa entrar mais nesse diálogo. Não adianta a gente ficar combativo, a gente tem que ser combativo com dados, mostrando os dados, e não combativo só no discurso. Entendi. Ô Daniel, você acha que o mundo lá fora... Porque, na verdade, é o seguinte, quando a gente fala o mundo lá fora, nós estamos falando dos nossos clientes. São eles que compram, e eu já aprendi faz tempo, já que o cliente é que manda. Ele tem a grana, é o seguinte, eu preciso atender o que ele quer, eu preciso saber ouvir. Mas eles também estão dispostos a ouvir o que a gente tem para dizer com base na Embrapa e com base em tanta ciência que a gente tem boa aqui no Brasil? Eu acho, Carlão, que existe um aspecto dessa relação internacional que é econômica e, portanto, é uma relação de produção e de cliente. Em última análise, o cliente diz sim ou não, mas fome ninguém vai passar. De outro lado, existe também um desafio geopolítico, porque nós não somos os únicos que produzimos, nós não estamos sozinhos no mundo. Há outros países que também produzem bens que competem com os nossos. E nós estamos agora num momento em que a globalização ela está remexendo suas placas tectônicas. E novos mercados estão se abrindo e novas formas de organizar esses mercados estão se constituindo. E na base desses novos mercados está justamente a nossa capacidade de saber diferenciar, qualificar aquela produção que nós temos e que nós fazemos. Se a gente fizer isso, a gente garante mercados, a gente garante espaço e freia essas resistências que muitas vezes, como o Marcelo indicou, são fruto de um obscurantismo ou de um trabalho que alguém fez no passado olhando para a sua realidade, mas que agora nós temos que fazer o nosso dever de casa e oferecer, assim, saídas, soluções que mostrem como a nossa produção é, de fato, merecedora de crédito e de qualidade lá fora. Oh, gente do céu, mas melhor do que isso, impossível, né? O Marcelo, a Embrapa com 50 anos de experiência, a gente está num mês de festa aqui. Serviço é que não vai faltar para vocês. Com certeza, frente, né? Com certeza, Carlão. E a gente ainda tem muitos desafios pela frente. A gente está falando, né, de um agro extremamente eficiente, produtivo que a gente tem no Brasil, mas a gente ainda tem muita gente que não está se beneficiando dessa tecnologia. Tem muitos pequenos, médios produtores que ainda não estão tendo acesso a essa tecnologia, acesso a esses critérios de sustentabilidade para produzir mais, melhor e agregar valor no seu produto. Né? Não só para o produto que vai para exportação, mas para o produto também nacional. Então, assim, a gente ainda tem muito desafio. A Embrapa, junto com as universidades, junto com o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que envolve os institutos estaduais, tem uma riqueza de conhecimento acumulado muito grande. Mas agora a gente tem novos desafios, a natureza sempre nos traz novos desafios. Os sistemas de produção são extremamente mutáveis, né, ao longo do tempo. Então, o nosso desafio continua. A gente espera que a gente tenha esse vigor para mais 50 anos e que o país realmente invista, né, em ciência e tecnologia para que a gente possa trazer aqueles que já estão num patamar elevado, continuar nesse patamar elevado e trazer aqueles que ainda não estão
participando desse processo para dentro disso, que aí a gente gera riqueza para todo mundo. Maravilha, ó, querido, obrigado. Fechando aqui essa prosa é o seguinte, né? A hora que a gente aprende certinho todas as respostas, todo mundo muda as perguntas, tudo, né, rapaz? Que coisa. Pois é, Carlão, mas a gente já te conhece, né? A gente já sabe como é que é o jogo. Obrigado, viu, querido? Show de bola, viu? O importante é que a gente está discutindo como que nós vamos criar condições para a produção de alimentos e para o Brasil crescerem com inclusão, com produtividade e com sustentabilidade. Agora, vocês estão lá na FGV fazendo aquele trabalho bonito lá do observatório. Conta um pouquinho para nós como é que anda, já que ele falou tanto da Embrapa, fala um pouquinho do observatório aí também, rapaz. Pois é, Carlão, nós estamos agora com 1 ano e 4 meses de idade. A gente ainda é jovem, ainda estamos numa fase de construção, de amadurecimento, mas a gente já tem uma visão clara que a gente tenta apresentar para lideranças políticas e empresariais no Brasil, como algo que é importante não apenas porque a academia abraçou, porque o ministro Roberto Rodrigues, porque eu ou outros técnicos acreditam, mas porque a gente acredita que criar essas regras, esses parâmetros e essas condições que qualifiquem o produto e a produção brasileira vão ser a chave para os mercados e para o desenvolvimento das nossas técnicas e da nossa produção no futuro. E lá nós temos feito um imenso esforço de mobilizar um conjunto de lideranças, de cientistas e de intelectuais dentro da própria economia para cada vez mais entrar nessa agenda da sustentabilidade e dar uma contribuição com o país. Olhando, e esse é o ponto, Carlão, para a sustentabilidade não apenas como um desafio moral, como uma obrigação jurídica apenas, mas como uma oportunidade econômica para quem faz bem feito. Espetáculo, né, gente? O que mais que eu quero da vida, né? 2 feras desse numa entrevista só é brincadeira. Querido, obrigado, viu, Marcelo? Obrigado. Sempre um prazer falar com você. Prazer é meu. Daniel, espetáculo, viu? Valeu, Carlão. É isso aí, gente. Mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Mais um Fala Carlão aqui direto para vocês que acompanham o nosso trabalho diariamente aqui no YouTube. E para você que também está lá no canal do Boi, muitíssimo obrigado pela audiência. Um forte abraço. A gente se vê por aí.